Esta ponte é a linha divisória de Santos e Cubatão. Sob a mesma, formou-se um pequeno núcleo de economia marginal que encontra na pesca do siri sua razão de ser. O pescador do siri, porém, não possui o necessário para adquirir um barco e é obrigado a alugá-lo de seu proprietário que o explora. Além disto, esta profissão exige certa maturidade profissional e o menor de idade arrisca-se a perecer afogado se quiser tentá-la. Por este motivo, os meninos das redondezas que precisam contribuir para o sustento da família têm duas escolhas: ou lançar-se independentemente ao mangue traiçoeiro e cansativo em busca do caranguejo, ou são obrigados a negociar com os pescadores à base de porcentagens. Após a venda, receberão 40% dos rendimentos. Aaron Feldman, o grande nome do cinema do grande ABC, um nome universal. Se vivo estivesse, estaria completando 100 anos de idade. E Santo André, onde ele viveu e onde ele faleceu, vai lembrar muito a obra e o caráter e o trabalho de Aaron Feldman. Isso a partir do dia 8 de novembro. E quem vai nos falar de Aaron Feldman, da sua obra, das homenagens programadas, é o filho de Aaron Feldman, o nosso convidado de hoje, Cláudio Feldman. Cláudio, muito prazer em recebê-lo, o escritor Cláudio Feldman, que está trazendo o último livro, No Oco da Madeira. Quantos livros? 56. 56? 56 livros. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir o programa em duas partes. Isso. Na primeira parte, falar do Aaron Feldman. Claro. Seu claro. ídolo. Claro, não tenha dúvida. Quem foi Aaron Feldman? Principalmente para as novas gerações. O meu pai, Aaron Feldman, ele foi um lutador. Ele é de origem muito humilde. Nasceu no Rio Grande do Sul, numa família de imigrantes russos. Foi garoto de roça. Até os 16 anos trabalhou em roça. Nunca tinha assistido um filme na vida até os 16 anos. Só quando mudou para Bauru, que a família foi em busca de novas maneiras de sobreviver, saindo da roça lá do Rio Grande do Sul. Só em Bauru, aos 16 anos, que ele assistiu o primeiro filme da vida dele. Incrível, né? E aí ele ficou apaixonado por cinema. Ele falou, não, eu também quero fazer filme. Mas como não tinha condição, né, sabe? Garoto de 16 anos, família pobre. Então, com muito sacrifício, ele acabou comprando uma máquina fotográfica para quebrar o galho, né? Certo? Com aquela máquina fotográfica, de tanto tirando fotos, ele acabou se adestrando na arte fotográfica, acabou virando um fotógrafo de arte lá em Bauru, certo? Onde você nasceu? Onde eu nasci em Bauru. E aí, com isso, ele acabou se tornando um fotógrafo de projeção até internacional, porque ele mandava para salões de arte fotográfica do mundo inteiro. Era o tempo trabalho do clube... Fotocine Clube. Ele fundou um Fotocine Clube junto com os amigos em Bauru. Perfeito. E eles faziam intercâmbio de fotos. Então tem fotos dele que saíram na Índia, na China, ganhou o prêmio em Viena, né, melhor fotógrafo do mundo naquela época. E eu sei que o trabalho dele... Essas fotos eram enviadas e vinham com carimbo, com o que carimbo, comprova exatamente. Que passou por esses países. Passou, vinha selo também. Certo. Tinha selo. E aí o que acontece? Chegou uma época que ele percebeu que ele já tinha feito tudo que era possível, fotografia, solarização, um monte de processo moderno, tudo. Ele falou, eu acho que eu gostaria de ampliar isso aí, e começou, ainda em Bauru, a fazer cinema. Qual foi o primeiro filme de Aaron Feldman? O primeiro filme dele que ele fez em Bauru chamava Pinceladas, e era protagonizado por mim e pelo meu irmão Sérgio. Era uma história bem simples, né? Eram dois garotos do interior que fugiam de casa para ir pescar. Então eles ficavam pescando, pescavam sapato, aquela coisa bem de comedinha, Preto né? e branco? Preto e branco, aquela comedinha, aquela coisa. Depois voltava para casa, todo cheio de lama, né? Segurando o sapato assim na mão para o pai e a mãe não ver. É uma coisa bem simples. Na verdade, mas ele deu a entrada no cinema. Ele, como ele falou, exercício de câmera. Ele falou que tinha que movimentar a câmera, então ele acabou fazendo isso. Tá. E aí, com o tempo, ele percebeu, puxa, aqui em Bauru não dá certo nem cinema, nem fotografia, eu já fiz tudo que eu tenho que fazer. Vamos mudar próximo de São Paulo para tentar ampliar isso aí, né? Ampliar essa parte. Tentar fazer cinema em São Paulo. Também ele viu falar da Veracruz, também seria próximo.
e acabou mudando para Santo André, né? A escolha foi assim, aleatória. Seria perto de São Paulo. Perto de São Paulo, isso. E quando vocês vêm para Santo André? Então, nós viemos para Santo André no finalzinho de 58. Olha só. Certo? Estava nascendo o New Seller. Estava nascendo o New Seller, justamente. E aí, eu adorava Bauru. Eu não me conformava de mudar para Santo André. Eu fiquei muito chocado e começou a mexer com a minha cabeça. Tive que passar um ano fazendo uma reabilitação em psiquiatra. Olha só, Cláudio. E aí o psiquiatra falou para mim o seguinte, ó, uma das maneiras de você fazer uma terapia, já que você gosta muito, eu lia muito e tinha desejo de escrever, usa como terapia a literatura. Então eu comecei a escrever adoidado, como terapia, escrever contos, poemas, e me ajudou muito. Dali um ano, graças à literatura, eu estava curado. Incrível, né? E nunca mais parou de escrever. Nunca parei de escrever. 56 livros, mais que um por ano. É verdade. E é legal o Cláudio Feldman, que ele faz o livro e vende pessoalmente. Eu vendo o livro. De repente você encontra aí na Oliveira Lima, encontra na abertura de um cinema. Teatro Municipal. O Cláudio Feldman. Cláudio Feldman. Vende em São Paulo também no MASP, já há 20 anos. Há 20 anos. E o pessoal recebe bem? Recebe super bem. Tá certo. Super bem porque o pessoal acha que é bacana o próprio autor autografar na frente dele, a gente conversa, dá informação. Eles acham uma coisa mais humana do que vender friamente um livro numa livraria. Tá certo. Mas ainda nós estamos na primeira parte. Aaron Feldman. Claro. E eu estou vendo aqui 2 livros, né? O Pacote, um filme de Aaron Feldman, de vamos pela ordem. Casqueiro. É um DVD. De 1966. Isso. Um curta-metragem, 16mm. Participou do Festival de Fortaleza. Participou em Hiroshima Internacional, onde ele recebeu 2 medalhas. Então, eu vou explicar o caso. Explica. Festival de Cinema de Fortaleza daquele ano tinha também abriu para curta-metragens. Então ele ganhou o festival e aí ele ganhou como prêmio todo o financiamento, tudo que ele tivesse que gastar em viagem para ir para o Festival de Hiroshima no Japão, que tinha contato com o de Fortaleza, não sei dizer lá por quê, né? E foi lá no festival e ganhou também, assim como tinha ganho em Fortaleza, ganhou em Hiroshima, no Japão. E o prêmio foi entregue pelo Kaneto Shindo, que é um grande cineasta da época, que até rivalizava com o Kurosawa, né? E o que trata Casqueiro? Casqueiro é o seguinte, é uma região da Baixada Santista, que fica entre Cubatão e Santos. É uma região que tem pântano. Então lá eles têm caranguejo e siri. E eles tiram o siri e o caranguejo e vendem na Anchieta. Então muitas vezes eles põem criança para vender, porque a criança desperta mais simpatia para as pessoas que vão comprar. É a criança que está vendendo, vamos ajudar, tudo mais. Então eles usam as crianças para isso. E a polícia rodoviária não acha certo botar a criança para vender lá, porque a criança se distrai, vem um carro e bate, etc., ficar explorando menor. Então a polícia rodoviária, em vez de coibir os mandantes das crianças, os que estão usando as crianças, eles vão em cima das crianças, levam as crianças, maltratam, dão banho frio, raspam o cabelo. Isso tudo é contado nesse filme, que denuncia a polícia rodoviária. Então tá aqui, olha. E deu rolo lá, deu um problema. Quando lançou o filme. Quando lançou o filme. A Nair Lacerda, a escritora, escreveu uma crônica na Tribuna de Santos, falando do filme e falando que a polícia rodoviária maltratava essas crianças. Derrubou um gabinete da DR, o filme e a crônica da dona Nair Lacerda. Olha só, quase prendeu todo mundo. E esse filme acabou tá aqui, se tornando Casqueiro um clássico, conta a história de crianças vendedoras de siri e caranguejos na Anchieta, em Santos, e a repressão da polícia rodoviária. Foi a grande obra do Aaron Feldman? Como documentário foi. Como documentário foi. É o maior documentário dele. E foi para vários... Como ele ganhou em Hiroshima, no Japão, olheiros
norte-americanos que estavam no festival gostaram muito do filme e pediram para tirar cópias para universidades americanas para mostrar a realidade brasileira através desse filme. Então passou em tudo que é lugar dos Estados Unidos, saiu crítica, tudo. Foi uma beleza. Né? O Aaron Feldman era um denunciador das mazelas. A gente percebe nesse segundo filme, né, O Pacote, de 1982, período realmente da ditadura militar. Da ditadura, isso. E está aqui, o problema do desemprego no grande ABC paulista e seu reflexo num operário e na sua família. Também um curta-metragem, ficção em termos, né? Porque denuncia mesmo, né? Eu que escrevi, né? Eu sou o roteirista. Ah, tá aqui. Roteirista Cláudio Feldman. Conta a história de O Pacote. Então, o pacote é o seguinte, o governo, o filme é de 82, é isso? 82. O governo ainda estava já tinha tido abertura, mas ainda estava meio com militar, tudo aí, né? Só em 85, 86, uma coisa assim, que teve a eleição do Tancredo, uma coisa assim, 85, 86. Que ganhou e não levou. Ganhou e não levou. Aí o que acontece? O governo fazia pacote econômico. Então, esse pacote a gente usa como metáfora de um operário que ele é mandado embora e ele pega a marmita dele e começa a bater perna pela cidade. Só que num ônibus muito cheio, o pacote que tem a marmita dele é trocado por outro pacote. Então ele fica carregando aquele pacote, mas ele não sabe o que tem dentro. Ele tem medo de abrir, porque era uma época que tinha aqueles atentados terroristas, estourava bomba, lembra? Sim. Não tinha a bomba. Então é a época do pacote econômico da bomba. Ele tinha medo, ele carregava aquilo e ele tinha medo que era uma bomba. Então ele ficava usando o pensamento dele em várias coisas econômicas, ele batia a perna aqui e lá, e ele achava que se ele era revoltado, né, com as multinacionais que tinham mandado ele embora, então ele pensava em pegar o pacote, jogar lá, etc e tal. Mas a curiosidade falava mais fazia alto, com que ele ia levando o pacote. Então depois ele chega num lugar que ele pensa, eu estou desempregado, eu vou chegar na minha casa, não vou ter nada de comida para eles. Então ele entra no supermercado, que é uma época também que tinha, o pessoal entrava nos supermercados para roubar, de fome, tinha muito no Brasil, né? Então ele entra lá no supermercado e fala, vocês me dão isso, me dão aquilo, me dão, senão eu vou estourar uma bomba, entendeu? Então todas as coisas da época, como aquela bomba do centro, como é que chama? Do Rio Center. Do Rio Centro, desemprego, pacote econômico, tudo é uma verdadeira crônica social. Crônica da época, Eu peguei tudo que é fato e eu amarrei. E quando você apresentou esse roteiro, seu pai falou, vamos firme? Ele topava? Ele adorou. Ou ele resistiu? Não. Não, ele adorou. Agora, por que você trouxe esses dois filmes? Há uma explicação. Tem. Porque os filmes são todos em fitas, né? Tá? Isso. Estão distribuídos na Cinemateca, a preservação. No MIS também. E esses foram selecionados pelo Sesc TV, certo? Selecionou esses dois filmes como os melhores documentários brasileiros produzidos aí. E trechos nós estamos mostrando nessa gravação. E aí eles, como prêmio, eles pagaram a gente para a gente tirar essa cópia remasterizada no laboratório, fazer DVD profissional. E você, com a sua generosidade, permitiu que a gente tirasse cópias. Claro, sem problema. E vamos passar, vamos colocar. Vamos passar, tá certo. Um pouquinho mais de Aaron Feldman. Certo. Ele falece prematuramente, pode-se dizer. 73 Ele anos, tinha um probleminha de coração. Tinha. Né? Faleceu aqui em Santo André. Faleceu em Santo André. E agora a lembrança dos 100 anos. 100 Por que dia 8 começam os festejos? Pelo seguinte, o meu pai, ele morava em Quatro Irmãos, que é uma cidade do Rio Grande do Sul bem remota, certo? Que não tinha cartório lá perto. Então tem controvérsias sobre o nascimento dele. Então, meu pai, ele foi registrado no dia 15 de dezembro, mas segundo os parentes meus que já morreram, ele teria nascido no dia 8 de novembro. E tem também um outro registro, lá não sei, eu não sei assim detalhes, é uma coisa muito antiga,
que teria sido em janeiro. A memória da família é 8 de novembro. É 8 de novembro. E o que vai acontecer no dia 8 de novembro? No dia 8 de novembro, o diretor da Escola Livre de Aulas está, junto com o apoio da prefeitura, né, o pessoal da prefeitura, eles vão fazer um evento da Escola Livre de Cinema e Vídeo, né, lá na Casa da Palavra, certo? Que eles vão levar os alunos da EMI Aaron Feldman para visitar lá a exposição e vão... a gente vai falar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa Que tem também. um livro que vai ser lançado. O ano que vem, o de aulas vai reunir um livro com críticas de resenhas de vários filmes dele que tem, com coisas dele também, coisa E minha. pede para o de aulas colocar aquela crônica da Nair Lacerda sobre... É mesmo, eu não tinha pensado Não é nisso. uma coisa legal? Uma ideia boa. Uma coisa boa. E- Se vocês não tiverem, eu tenho essa crônica. Ah, tá. Não, a gente tem sim. Legal, legal. O ano que vem vai ter a congresso de história e parece que um dos temas vai ser o Aaron Feldman. A obra Eu de também Aaron vou na Escola Livre ano que vem para É falar legal com os que alunos. tem uma escola, a EMIA Aaron Feldman, que homenageia seu pai. Isso, tem a Escola Livre de Cinema e Vídeo também, volta e meia está falando dele e tudo, né? Então vamos fazer um acordo aqui agora, Cláudio. Certo. Tudo que acontecer nesse período, a partir do dia 8 até as comemorações, vai passando que a gente vai divulgando. Tá certo, tudo bem. Vamos aproveitar esse finalzinho para falar um pouquinho da obra de Cláudio Feldman. Como você definiria a sua obra? Aqui, no caso aqui, olha, Contos 2019, Certo, é um livro que saiu No há pouco Oco da Madeira. tempo. Certo. Os seus títulos são incríveis. A gente sempre procura sair da acho que tem rotina. até aqui a listagem, né? De alguns, não todos, né? Tem títulos sempre meio esquisitos. Sopa de Vespas, por exemplo, né? Da editora Taturana. Papéis achados na bolsa de um canguru. Não é? Olha, O Filho da Águia, Boi no Shopping, O Garçom do Zoológico, Olhos na Estrada, Sapatos Orvalhados. Orvalho daqui. É né? Haikai. Haikai. Mas aqui, fala do Oco da Madeira, como é que a gente consegue comprar esse livro? Olha, o Oco da Madeira, eu fiz uma edição para eu mesmo vender. Tem vezes que a gente faz livro infantil e faz por editoras assim regulares, né, vamos dizer assim, né? Aí vende em livraria e tudo mais. Mas tem vezes que eu mesmo edito meu livro, eu mesmo vendo. Esse livro, são contos quase todos fantásticos. Então tem história de fantasma, história de diabo, de lobisomem, ETs, a história de um bonde fantasma, coisas desse tipo. E tem um outro conto que é um pouquinho mais realista, mas sempre tem alguma coisa estranha no meio. Então justamente eu quis colocar nesse livro o lado mais obscuro da realidade, vamos dizer assim, né? E esse livro ele saiu tão bom também, inclusive graficamente, porque meus livros saem muito bom ultimamente por causa do meu genro, o Pericles Teodoro Moreira. Que está aqui, né? O Pericles Teodoro Moreira, ele é o designer gráfico casado com a minha filha, né? Que faz os meus livros praticamente há quase 20 anos. E meus livros melhoraram muito da época que eu fazia com o Moacir Torres. Eles melhoraram muito. Eu devo muito... Essas ilustrações, por exemplo. Essas ilustrações são de ilustrações antigas da Biblioteca Nacional, que tem mais de 100 anos. Gente, eu Papel tenho... de primeira. Eu não também. li todos os livros do Cláudio Feldman, mas a maioria eu li. Ele manda pra gente, eu leio no trólebus. E de repente a gente perde o ponto, vai descer lá em São Mateus. Que bom. É realmente... E dá medo, às vezes dá medo do que vai acontecer, né? É verdade. Outro dia nós conversamos com o Leonardo. O Leonardo, ele é um menino de São Bernardo que hoje é professor titular na Sorbonne. Ele esteve aqui com a gente. Sei. E ele fala que ele escreve com o coração. Você escreve com a mão ou com o coração? Eu escrevo mais com... Eu não escrevo com o coração. Eu acho que eu escrevo mais com os olhos. Eu sou muito ligado a olhos, porque eu sou filho de cineasta. Tudo para mim é olhos, e tudo para mim é uma coisa visual. Então eu escrevo visualmente. Se você pega meu livro, parece que você está vendo um filme. Ele é muito visual.
Eu não uso muito coisa abstrata. Mesmo esses contos fantásticos tem coisa assim abstrata, tipo lobisomem, coisa estranha do outro mundo, é concreto. Mesmo os fantasmas são concretos no meu livro. Então, olha, no Oco da Madeira, contos que oscilam entre o fantástico e o incomum, mergulhando o leitor num clima de estranheza. Editora Mataturana. Se alguém me perguntar onde consegue comprar, eu falo, procura o Cláudio. Lá todo domingo no MASP eu estou lá. Lá no máximo. E no Alfarrábio, vende? Olha, eu não tenho colocado muito no Alfarrábio. Antigamente eu punha, eu não estou pondo muito não. Tá. Prefiro eu mesmo vender, conversar com o leitor. E as pessoas comentam com você? Comenta, às vezes eu encontro a pessoa de novo, fala que gostou, não gostou, a criançada conhece meus livros, tudo mais. Agora esse livro, ele saiu tão bom que aconteceu um fato fora do comum para mim. Eu mandei para um escritor de Brasília, que é conhecido meu há muito tempo, chamado Anderson Braga Horta. Esse escritor, ele é poeta, ele é tradutor, ele é crítico literário, ele é um cara fabuloso, ele ganhou até prêmio da PCA aqui em São Paulo, de melhor poeta, alguns anos atrás. Um cara fabuloso, chama Anderson Braga Horta, é de Brasília. Ele gostou tanto do livro que ele falou, olha, Cláudio, você não quer concorrer a uma cadeira na Academia de Letras do Brasil de Brasília? É uma academia super... Eu vou explicar uma coisa para vocês. A Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é a capital do Brasil, não é isso? A capital foi para Brasília. Muita gente acabou indo para Brasília e abrindo outra, quase como se fosse uma... Não é que seja, mas é, assim, pelo menos como marca de fantasia, uma filial da do Rio de Janeiro em Brasília, que é a nova capital. Então, criaram essa outra aí. E tem muita gente que é de uma academia brasileira e vai também para outra. Então eles têm um intercâmbio muito grande, é como se fossem irmãos. Não é que seja a mesma coisa, é irmãos. Então tem muita gente boa nessa academia. O presidente da academia, ele não é assim famoso, é o Flávio Cotti, ele é o tradutor oficial do Kafka no Brasil. Olha. Ele traduziu o Walter Benjamin. Então você está bem acompanhado. Fábio Lucas, que você conhece, que foi diretor da UBE em São Paulo, é dessa academia. Agora, você precisa, com o seu Entendeu? prestígio Muita de gente 56 boa, né? livros, 56, você precisa entrar na academia aqui da Grande São Paulo. Nunca foi convidado? Da Grande São Paulo Existe... ou do Paulista? Funciona em São Caetano e a academia de Olha, eu letras frequento por amizade a de São Caetano. É isso mesmo. A popular. Tem a popular. São duas, Academia Popular. Não, a outra não. A outra eu não. É que eu não tenho tempo para contar umas coisas. Bom, tudo bem. Então é o seguinte, então essa academia tem muita gente boa. Então eu falei, eu vou arriscar. O cara falou, você não quer entrar? Eu falei, eu vou arriscar. Eu fui eleito unanimemente. Todo mundo votou em mim. Eu ganhei voto, todo mundo, pessoas que eu nunca vi, mas eu tive que, como é que se fala na gíria cabalá, voto. Eu tive que entrar em contato com gente de todo lugar do Brasil através de internet para pedir o meu voto. Mandei meu currículo. Bom, é só ler esses títulos aqui e ganha. Né? Não, mas eu tenho que mandar meu currículo, tem pessoas que me conhecem. Então eu recebi apoio até do Sequinho. O Sequinho foi o antigo diretor, o diretor da Academia Brasileira de Letras. Ele também fez força para me ajudar. Muita gente boa me ajudou. Votou em mim, conseguiu votos, entendeu? Essa academia tinha Diná Silveira de Queiroz até pouco tempo. Tem muita gente boa. Borboleta tem osso? Não. Mas aqui no seu título, Ossos de Borboleta. Quem quiser acompanhar tem que procurar os livros do Feldman, obrigado. Só uma última coisa. Então, claro. Em março eu tomo posse. Eu estou escrevendo os discursos dos meus predecessores. Você avisa a gente a data patrono, certa? O patrono meu patrono, estou escrevendo uma monografia sobre ele e sobre o que veio antes de mim, meu predecessor. Certo? Estou escrevendo. Quem que é? O meu patrono é o Breno Ascioli, que é um escritor que é pouco conhecido, mas é um gênio. É um Breno gênio. Ascioli. Ele é de Alagoas. Saber. Ele é um gênio, cara. Grande contista. E o Nilton Maciel, que é do Ceará, foi meu predecessor, era até conhecido meu. Eu estou no lugar do cara, entendeu?
Cláudio, muito obrigado de você ter comparecido. Obrigado Vamos a você. continuar esse intercâmbio de tantos anos. Né? Isso. E convidar o nosso telespectador na semana que vem para mais uma entrevista, mais um bate-papo com gente que faz a região do ABC. Até lá. Muito obrigado. E agora? Aonde eu vou? Para casa contar para a esposa que eu estou desempregado? Me queixar ao sindicato? O que eles podem fazer? Ou então os meus conterrâneos? Ah, de nada vai adiantar. Estão na pior também.